Ó, Salve o Corinthians! Como vocês viram, hoje eu tô num esquema diferente aqui, não tô em casa, por isso tô gravando só o áudio, mas semana que vem eu já volto normal, hein, rapaziada. O Mascherano, que foi aí um grande volante, não só da história do Corinthians, mas de diversos clubes e da seleção argentina, anunciou a aposentadoria aos 36 anos de idade. A gente sabe aí que ele estava no Estudiantes da Argentina, depois de ter uma passagem pelo River Plate, pelo Corinthians, aí saiu pro West Ham, ele e o Tevez, depois ganharam o Brasileirão de 2005 aqui pelo Corinthians, jogou no Liverpool, jogou no Barcelona, ganhou tudo, aí depois que ele atingiu o auge no Barcelona, começou a decair, foi para um time da China e por último agora estava no Estudiantes da Argentina. Ele disse que não quer relacionar essa aposentadoria dele ao Estudiantes ou à última derrota dele, aos companheiros, nada. Ele disse que não estava se sentindo mais feliz com a situação dele no futebol, então ele decidiu se aposentar, porque ele já viveu 100% da profissão, então está satisfeito, anunciou a aposentadoria aí, o Javier Mascherano, um jogador que pra mim tem o DNA do Corinthians, sempre honrou o nosso manto, não tinha bola perdida, um cara que sempre deixou tudo dentro de campo, muita raça, muita vontade e também tinha muita qualidade, né? Não dá pra ficar ou só tem qualidade ou só tem raça. Ele conseguia unir os dois e foi um grande jogador. Mas aí, rapaziada, qual a opinião de vocês aí sobre a carreira do Mascherano? É um jogador aí que vocês gostavam de ver com a camisa do Corinthians? Comente aí a opinião de vocês sobre o argentino. Agora, falando sobre os sócios do Corinthians, deu muita polêmica aí na mídia, porque o Corinthians atualmente conta com 10.500 sócios ou pessoas aí com poder de voto na eleição. Não são sócios torcedores, são pessoas que têm o direito de votar nas eleições do clube. 10.500 pessoas. O problema é que desse montante, 1.200 pessoas têm mais de 100 anos. 1.200. Cerca aí de 11% dos 10.500. E nessa lista aí, 103 pessoas também nasceram em 1910, que a gente sabe que é o ano de fundação do Corinthians. É mole. Das pessoas que podem votar, mais de 1.000 pessoas têm mais de 100 anos. E aí já começaram especulações de fraude na eleição do Corinthians e tudo mais. Foi uma coisa aí que deu bastante polêmica, mas aí o Corinthians foi, através da assessoria de comunicação, deu uma entrevista pro site UOL, pra parte esportiva aí do UOL, e explicou que nomes dos sócios que morreram só são retirados da lista com a solicitação da família e uma notificação com atestado de óbito. Então, vamos supor, dessas 1.000 pessoas aí com mais de 100 anos, vou falar aqui que é a realidade. A maioria deve ter morrido, só que a família não solicitou a retirada do nome deles da lista de sócios. Então a lista fica com essas pessoas. Então, dessas 10.000 pessoas que estão na lista de sócios, nem todas votam. Então, tá explicado aí a polêmica sobre os sócios do Corinthians terem mais de 100 anos aí. Não tem nada de fraude, não tem pessoas votando no lugar de quem já morreu, não existe fraude pelo que foi apurado. Mas aí, rapaziada, no mínimo curioso nessa novidade, colocar aí pessoas que nasceram no mesmo ano do clube ainda na lista de sócios. Comente aí a opinião de vocês e também explica pros rivais, né, que estavam aí questionando esses sócios do Corinthians. E agora, falando do Carlitos Tevez, ele deu uma entrevista recentemente falando que o grande primeiro salário dele foi quando ele fechou com o Corinthians. Saiu do Boca, fechou com o Corinthians. E a primeira atitude dele foi dizer ao representante: não quero esse dinheiro, só quero que você tire minha família inteira de Forte Apache. Compre 15 casas fora do bairro e tire toda a minha família de lá. Aí ele ainda contando, falando que foi muito emocionante, porque eles mandaram pro pai dele, que era mestre de obra, comprar e pintar tudo para que ficasse bem arranjado. Aí fizeram um churrasco surpresa em casa e ele deu a chave para cada familiar, sem que eles soubessem
de nada. E aí, em cima disso, eu quero indicar para quem tiver aí acesso a Netflix, pode assistir o documentário Carlos Tevez, que conta a história desse atacante argentino. Foi criado num bairro muito pobre lá da Argentina, o Forte Apache, um bairro de Buenos Aires. E aí ele foi um cara que se superou através do futebol, conseguiu tirar a família dele, que era um bairro muito pobre, não tinha questão de saneamento básico, muita violência, a família dele sofreu muito com isso, um amigo pessoal dele. Então a história do Tevez é de muita superação. Não conheceu o pai dele, a mãe dele não era tão presente, tanto que o sobrenome Tevez foi do pai adotivo dele, que aí ele pegou e falou: não, eu vou honrar o sobrenome Tevez porque foi a família que me acolheu. Então, quem puder, dá uma conferida nesse documentário aí do Tevez, que é muito interessante, e eu fico muito feliz com essa declaração dele, falando aí sobre a importância do futebol na parte financeira. E aí, rapaziada, eu já gostava muito do Tevez, pra mim é um ídolo do futebol, um cara que sempre jogou muito, mas a gente vê a parte dele como cidadão, como na parte dos parentes dele, foi um cara aí muito importante pra família. O que vocês acharam aí dessa realidade dele? Gastou o primeiro salário dando uma casa pros familiares. Muito da hora, né, rapaziada? Comente aí a opinião de vocês. E agora, falando sobre uma polêmica que saiu aí nos últimos dias, o Romero, o atacante que já jogou pelo Corinthians por muito tempo, foi multicampeão aqui, ele está no San Lorenzo da Argentina, deu uma entrevista falando que gostaria de retornar ao Corinthians para, quem sabe, reescrever uma nova história. A gente sabe que ele saiu pela porta dos fundos aqui, ficou naquele renova, não renova, renova, não renova, e acabou saindo do Corinthians pelas portas do fundo, meio que manchando aí a história do Romero. Ele, como tá meio que encostado lá no San Lorenzo, até fazendo gol na seleção do Paraguai, mas não está sendo feliz como gostaria, tem o desejo aí de retornar ao Corinthians. Mas eu quero ressaltar aqui, não existe negociação, não, o pessoal vai me xingar aí nos comentários, mas ó, não tem negociação. O Romero apenas falou que gostaria de retornar ao Corinthians, e eu já quero saber a opinião do torcedor, se aprovaria o retorno do Romero. Comente aí embaixo a opinião de vocês que eu vou dar uma olhada, hein? Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!